Irmãs e irmãs, recebam a paz do Senhor. É um privilégio muito grande para mim estar com vocês nesta noite, cultuando a Deus. Já chorei aqui, já me alegrei. Eu sou muito honrado, esse pequeno vaso de barro, de ser recebido nessa casa de oração. Eu presto muita atenção ao culto, no sentido de observar as manifestações de Deus, principalmente porque sou pentecostal clássico. Ver o círculo de oração adorando a Deus, coisa boa ser crente. Faz mais de 20 anos que eu conheço esse jovem pastor aqui. Não foi ironia, irmão, estou falando sério. Nós já encaramos algumas pelejas juntos. Pastor Paulo, se não foi o maior, foi um dos maiores representantes da CPAD nesse país. Eu vi o pastor Paulo fazer coisa que não era normal, divulgando a nossa casa publicadora. Me deu o privilégio de poder... Exatamente, irmão, e nós vendíamos. Pastor Paulo foi fora de série. E é meu amigo, irmãos. Meu amigo de andar no meu Fiat 147. Quase me matou. Pedindo pelo amor de Deus, irmão Onésimo, para que eu me afastasse dos caminhões. Na BR-116, nunca vi um pastor Paulo orar tanto como orou dentro do meu Fiat 147. Muitas batalhas nós travamos juntos e vencemos todas. Eu me sinto honrado de estar aqui com vocês, de ver o irmão Onésimo cantando. Nós nos encontramos nas nossas convenções. Alguns de nossos amigos já não estão mais aqui, pastor Samuel Rodrigues, outros amigos. Quero trazer à igreja a saudação do meu pastor presidente, sou ligado à Comadesp, pastor Carlos Roberto Silva, presidente da nossa convenção e presidente da Assembleia de Deus em Cubatão, trazendo ao pastor Paulo e sua igreja. E dizer que eu estou feliz demais da conta. Abra sua Bíblia. Em Atos capítulo 2, nisso eu quero saudar a todos os obreiros. No meu WhatsApp tem uma frase grega, e a última parte da frase grega diz assim: Egoimi roelaristos, tona delfon mu. E eu digo, eu sou o menor dos meus irmãos. E aí um dos meus alunos e outros professores me perguntam, por que o senhor diz elaristos e não micros? Micros é pequeno. Nominativo singular masculino de segunda declinação é pequeno. Eu coloco a palavra elaristos. É o camarada que vem por último empurrando os outros. Se Jesus me der graça de ajudar os outros a chegarem, tá bom demais para mim. Não é a vaidade de ser, sabe? Eu sou menor do que Deus. Não, eu quero ser aquele que vai ajudar a todo mundo chegar lá. E eu quero que você chegue lá. Amém, queridos irmãos? Essa palavra de Deus da seguinte maneira, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos, invariavelmente todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pode se assentar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu tenho vindo de uma maratona de ministrações
lá em São Paulo, por bondade de Deus, eu dirijo e participo de vários programas de rádio, numa das maiores rádios de São Paulo, de cunho cristão, de ensinamento cristão, com cerca de quase 40 mil pessoas por minuto ouvindo. E esta semana para nós foi bastante atarefada, além das programações de rádio, debate na plataforma Netfé. Aliás, eu quero informar a igreja, a Assembleia de Deus, que está aqui em Poços de Caldas, que os cultos da igreja de Poços de Caldas serão transmitidos pela plataforma de streaming Netfé, que é o equivalente ao Netflix dos crentes, aleluia. Então será uma grande bênção, transmitindo para vários países, em vários lugares, e eu me alegro muito com isso. Ontem à noite ainda, terminei quase meia-noite, o debate sobre voto auditável que eu estava dirigindo. Então é óbvio que a minha constituição física, que os senhores veem que não sou assim, não tenho muita vantagem no porte físico, mas quem é de Deus não vive por aquilo que sente, vive por aquilo que acredita. E eu acredito piamente que Deus vai nos abençoar poderosamente na noite de hoje. Culto com muita responsabilidade, culto de ceia do Senhor. Muita gente não tem a concepção correta do que veio a ser a ceia do Senhor. Paulo, o apóstolo, quando trata sobre ceia do Senhor, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a intenção na verdade não era falar especificamente de pão e vinho. Paulo, quando fala em 1 Coríntios capítulo 11, sobre a ceia do Senhor, a partir do versículo 23, que nós lemos todos os meses, e eu faço isso há 36 anos, e algumas vezes, mais de uma vez num dia, porque servia ao Senhor como missionário, e como missionário tinha que ministrar a ceia no mesmo dia, em vários lugares. Mas Paulo, ele não está falando especificamente naquele texto da instituição de uma ordenança. Está lá, é verdade, é uma ordenança. Mas Paulo está preocupado, irmão Onésimo, com a relação da igreja, porque ele começa o texto falando da relação da igreja. Ele fala da comunhão da igreja, como a igreja deve ser, como a igreja deve se comportar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala acerca da igreja, e aí ele começa a dizer que as vicissitudes da vida, é isso que Paulo diz, que as dificuldades, que as mazelas do ser humano vão ser exteriorizadas, vão acontecer, não vão acontecer só no mundo, não, vão acontecer no meio da igreja do Senhor. Mas aí ele coloca, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e deu graças. Tomai e comei. E ele usa o imperativo para dizer que, embora a coisa esteja complicada, ele iria voltar para buscar o seu povo. Pastor, o senhor é pentecostal? Sim. É por isso que o senhor leu um texto e falou de outro? Não, porque muita gente não entende o movimento pentecostal. Nós somos conhecidos porque temos Bíblia, amamos a Bíblia, somos subservientes à Bíblia. E tudo que eu estou falando tem a ver com Atos capítulo 2, e aliás, tem a ver com aquilo que Deus colocou no coração do seu pastor para a leitura oficial de um ano inteiro. Ainda que a árvore esteja cortada à raiz. Fala sério. Nós lemos a Bíblia romanticamente. Irmão Onésimo, é por isso que eu choro desse jeito. Eu aprendi que se eu quero ser crente e abençoado, eu não posso ler a Bíblia romanticamente. Você entende isso, sim ou não? Porque quando nós
lemos a Bíblia romanticamente, nós furtamos dela a realidade, o que é que aconteceu, e muitas vezes nós falamos da bênção, do poder, da majestade, e esquecemos que Deus diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Quando eu ouvi o pastor lendo o texto de Jó, eu alio a ceia do Senhor, e alio ainda o texto de Atos 2, porque sou pentecostal, e digo assim: dói para que uma árvore seja cortada, a vida lhe é tirada, os frutos vão embora. Eu olho para a igreja com o problema da ceia e digo: é difícil, tem divisão, tem aborrecimento, mas é melhor estar dentro da arca com todo o cheiro de estrume do que estar fora dela. Rabacandaré. Aleluia! Seja louvado o nome do Senhor Jesus. E dentro disso eu tenho uma mensagem de Deus para vocês aqui na noite de hoje. Você pode dar um dó maior para mim, meu querido irmão? Coisa boa ser crente. Faz 10 anos que você não me vê, irmão. Mas Deus é bom. Quem vai cantar é os irmãos. Como é que é, pastor? Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde. Quem era o povo? Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Ei, irmão, ó, irmão, se não fosse esse sacrifício lá do Moriá, eu e você já estávamos mortos há muito tempo. Esse aqui também, ó, eu e você estávamos mortos há muito tempo. É a misericórdia de Deus, é a misericórdia. É por isso que eu sou alegre apesar de qualquer coisa. Onde está o dirigente desta igreja? E os obreiros daqui aonde estão? E as mensagens que pregavam, muitos tristes se alegravam. Eles também foram embora pra Sião. Vamos cantar no céu, orquestra, vamos lá. Onde? Oh, aleluia, aleluia. E não se vê nenhum irmão, alguém com voz de lamento. E a juventude nossa? Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto oravam, e as crianças que cantavam, elas também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê? Alguém com voz de lamento. Aquele povo foi embora. Escute. Escute. Eu creio na palavra de Deus. Estava ouvindo os testemunhos dos meus irmãos aqui, e a cada testemunho que eu via, meus olhos enchiam de lágrimas, porque eu sirvo a Deus há 36 anos, e se não fosse Jesus, estaria morto na cadeia ou no manicômio, provavelmente morto. Naquela época, eu era conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Mortes, Beto Canivete. Minha mãe tinha um corte de faca nos 4 dedos da mão direita por minha causa.
Eu sentava numa esquina e as pessoas atravessavam a rua de medo de mim. Meu brinquedo era um revólver 32, uma pistola 6,35. Usuário de drogas, traficante. Até o dia que na minha caminhada, e olha que eu passei por diversas religiões, na minha caminhada eu encontrei Jesus de Nazaré. E ele disse: olha, não vou te deixar embora, vou transformar a sua vida. E literalmente ele transformou a minha vida. Em pouco tempo, poucos meses, Jesus me encheu do poder do Espírito Santo. Fui batizado no Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas. E aí eu endoidei, gente. Eu fiquei completamente doido, porque eu não acredito que ninguém que tem Jesus na sua vida, e aquilo arde em seu coração, essa presença maravilhosa, ele não se comporte na contramão do mundo, porque a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós é a manifestação do poder de Deus. É por causa desse Evangelho que eu chego em programas de televisão com 5 milhões de pessoas tentando me enfeitiçar, e as pessoas me falam, e eu sinto o poder das trevas, e dá vontade de dizer: você quer colocar meu nome na boca do sapo? Arruma logo um elefante, um rinoceronte, um bicho muito grande, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E eu tinha 54,5 quilos só. Deus não julga segundo a aparência do homem. Deus não julga segundo a aparência do homem. Se eu dizer, minha irmã, se você não tiver um dente na boca, até a sua gengiva pode ser ungida. Se você for gago, você vai dizer: Jesus, salva, cura, liberta, babatiza no Espírito Santo, e vai voltar. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai salvar, curar, batizar no Espírito Santo, e só vai demorar mais um pouquinho, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Mas você prestou atenção que eu falei sobre não ler a Bíblia romanticamente? Poucos dias atrás eu falei sobre isso numa vigília, e um moço com pensamento suicida foi liberto só de ouvir isso. Ele estava assistindo pela internet sobre não ler a Bíblia romanticamente. Pastor, o que é esse negócio de não ler a Bíblia romanticamente? Quando nós cantamos, irmão Onésimo, sobre o Calvário, no Calvário uma cruz se levanta para meu Jesus crucificar. Nesta cruz a batalha se trava, e nós vemos estas questões de uma forma romântica. Eu tenho algo de Deus para vocês hoje aqui. Eu estava vindo para cá, e no estacionamento um senhor me viu de terno, uniformizado, e veio falar comigo: me dá a paz de Deus. Ele era da congregação, estava afastado, e ele disse: aqui morreu 400 e tantas pessoas em Poços de Caldas, muita gente, e ele afastado da casa de Deus. A primeira coisa que ele disse: o senhor ora por mim? Porque só dá quem tem. Irmãos, a igreja não foi chamada para ser sal da igreja. A igreja não precisa de sal, a igreja já tem Jesus. Quem precisa de sal é o mundo. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Mas para ser isso, nós temos que entender, nesta ceia, amanhã de manhã, amanhã à noite, qual é o propósito. Não romantizar a Bíblia, porque quando nós romantizamos, nós não vemos o sofrimento dos nossos irmãos, não conseguimos digerir. Então eu quero trazer para vocês aqui, nós lemos o texto de Jó, nós citamos a questão da ceia, e tudo isso para dizer que o sofrimento é um detalhe, que o deserto só serve para duas coisas: matar rebelde e purificar crente. Que lá do outro lado tem efetivamente Canaã.
E aí nós lemos o trecho de Atos 2, e nós pentecostais dizemos: Deus, é dessa forma mesmo, manda mais, Senhor. Não é? Cantamos assim: Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre. Aqui não canta essas corinhas. Sei lá do meu tempo, 30 anos atrás, não é? Falamos de fogo, falamos de poder, vamos para a vigília. Mas será que era isso mesmo que os nossos irmãos estavam sentindo? Vamos entender o contexto. Jesus tabernacula, Ele é Deus. Ainda que os russelitas, ou testemunha de Jeová, digam que Ele é um Deus menor, o texto grego diz: enarrenologos, cairologos, enprostonteon, caiteos, enrologos. Quer dizer, esta palavra é Deus. Ele não foi criado. E diz a Bíblia que Deus olha em toda a humanidade e não vê nenhum justo sequer. E diz a Bíblia em Isaías 59:2 que por causa do pecado do homem nós estávamos afastados de Deus. E diz a Bíblia em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Ezequiel já havia falado disso no capítulo 18, versículo 4, diz: a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, quem pecar morrerá. Então o inferno é justo. Quem aqui não merecia ir para o inferno? Pode dizer: pastor Criminal, você merecia ir para o inferno? Pode falar. Fala, irmão, tenha coragem. Você não vai ser disciplinado. Fala assim: a justiça de Deus para o Senhor é um inferno. Pode falar. É um inferno. E para você também, e para o irmão Paulo também, e para todo mundo. É por isso que eu fico escandalizado quando vejo gente que diz que é crente, é a última bolacha do pacote. Irmão, a última bolacha do pacote está quebrada, esfarelada. Tem gente que diz que é a última Coca-Cola do deserto. Sem mim nada podeis fazer. Não. Bem-aventurado seja eu, bendito seja eu. Irmão, se sair um músico daqui, Deus manda outros 10 só para mostrar que Ele é Deus. Se sair um obreiro, Ele faz a mesma coisa. Nós temos que entender que a glória é dele, pertence a Ele, e Ele não vai dividir, porque o homem não nada tem de bom. O que de bom nós temos? Mas aí a justiça de Deus foi vencida pela misericórdia de Deus. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, e Jesus veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados. É isso que a ceia diz, a ceia retrata isso. Seu livramento. Nós temos advogados aqui na casa, alguns advogados. Toda vez que eu encontro advogado, eu faço a primeira pergunta: você sabe o que é mens rea? Direito anglo-saxão. Segundo ano, direito romano. Você aprende o que é mens rea, mente culpada. Qual foi? Quem aqui tirou uns dias de cadeia aqui? Quem tirou uns dias de cadeia? Qual foi a sua maior alegria, pastor? Alvará de justiça, alvará. Chegou lá o oficial de justiça com seu alvará de soltura. Você é filho de fulano de tal, seu nome é tal, está livre. Agora, irmãos, a mens rea é a mente culpada. É ela que te diz que você é pecador, que você merece ir ao inferno. Amados irmãos, o Espírito de Deus ouviu a apelação de Jesus e mandou o oficial de justiça chamado Espírito Santo para dar a mim e a você o direito de sair desta prisão. Aleluia! Sair. Foi por isso. Foi por isso. E aí nós vemos que Jesus veio ao mundo. E aqui eu começo a pregar a vocês. Tem uns 20 minutos, pastor Paulo? 20? Não, mas é rapidinho. Imagina. Vamos tirar o romance do texto, porque aí nós vamos ficar com a fé. Você imagina? Jesus vem ao mundo,
Ele chama o camarada que era um pescador, chama o outro que era um agiota, praticamente, o camarada enganava o próprio povo, chama mais um outro, e vai chamando tudo gente complicada. De repente uma mulher que tinha uma vida reprovada, entra à força num ambiente que só tinha homens, e lava os pés de Jesus, chora ali. Esse camarada era diferenciado, e ele começa a operar milagres, ele começa a ressuscitar mortos. Você gostaria de andar com alguém assim? Sim ou não? Fala sério, olha o tamanho do nosso cinegrafista. Irmão, eu magrinho perto de um homem daquele tamanho, vou me sentir protegido? Olha o tamanho dele, ele é grande. Agora, não existe ninguém com maior ou mais poderoso que o Senhor, tanto que Apocalipse 1:8 diz que ele é o Pantocrator, todo poderoso, e ele estava na terra. Imagina, irmão Onésimo, ele fala: Onésimo, canta aí agora, que eu vou operar os milagres. Como é o nome do senhor, irmão? Como é o seu nome? O irmão Milton. Aí Jesus, Newton, vai buscar uns pães que eu vou multiplicar. E você vendo isso, mas de repente ele é preso, manietado, passa a noite apanhando. Tanto que Isaías profetiza no capítulo 53 que não havia sombra de formosura. Não é porque Jesus era feio, não, é porque o que Isaías vê é Jesus todo inchado, apanhando. Se fosse hoje, querido, no pau de arara, o negócio ia ficar, o pessoal lá do movimento diz: ele tomou um esculacho grande, todo inchado. E a Bíblia diz que ele não deu nenhum pio, foi levado como ovelha muda ao matadouro. O que você ia achar disso, irmão Newton? Rapaz, já não quero andar tão com ele assim. Ele está preso, eu vou ser preso também. O negócio está pegando. É verdade ou não é? Quantas vezes, irmãos, a gente está no culto, o culto está alegre, a gente está abençoado, o fogo está caindo, a gente está chorando, mas quando a gente chega em casa, o problema vizinho, as coisas acontecem. Mas será que Jesus não está comigo, não? Quantas vezes a gente quer até abandonar Jesus sem sair da igreja? Culto de ceia. E aí, irmãos, lá no caminho de Emaús, tem dois personagens que estão olhando para o chão. Jesus havia sido crucificado, morto, e ele está, dois personagens, alguns autores dizem que inclusive um era parente de Jesus. De repente alguém aparece do lado: e aí, por que vocês estão tristes? O que é que está acontecendo? Aí os dois: você não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém? Que prenderam Jesus de Nazaré. É louco? Você não lê jornal? Você não assiste televisão? Quantos crentes deixaram de ir para a igreja por causa da tal da televisão? E aqui eu não estou pregando contra a televisão, não. Eu estou dizendo, deixou seu coração contaminar, parou até de orar. É ou não é? Você lembra desse Jesus? Você não viu o que acontecer? Aí era Jesus, ali do lado deles, começou a mostrar nas escrituras. Compartilha o pão, desaparece, e diz assim, Lucas 24, 49: ficai na cidade de Jerusalém. Professores de língua portuguesa aqui, me ajudem. Ficai, que tempo verbal é? A segunda, presta atenção, a segunda do singular, a terceira do singular, o que é? Presente do indicativo ativo, o que é? Nada disso, pastor. É quem falou? Imperativo. O que é o imperativo, irmão? Tem conversa? Algum militar aqui? Militar?
Como é que é uma militar? É militar ainda? O senhor é militar? Vamos ver se é mesmo. Dá a Bíblia por irmão. Sentido! Dedão também é dedo. Estou vendo aqui. O senhor está... Mandei sentar. Fica aí. Porque muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. A gente obedece a primeira ordem, mas a segunda não veio. A gente achando que pode fazer o que quer. Fica aí, irmão. O senhor está no... Não, peraí, pastor. Você está no meio do mato. Está com medo? Mas não tem ninguém lá. Só está você e seu fuzil. Está difícil. Mas você está obedecendo ordem. Então não está. Então é isso mesmo, agora o senhor pode sentar. Irmãos, eu sei que nós assembleianos não temos costume de falar um para o outro, não temos mesmo costume de falar um para o outro, mas também não temos costume de falar mal da vida alheia, né? E tem tanta gente que fala, então fala para você mesmo, Deus dá a ordem, obedece. Ficai na cidade de Jerusalém, é a ordem, fica lá. Qual é a ordem? Vai lá e fica em Jerusalém. Mas a Bíblia mostra, irmãos, em 1 Coríntios 15, 4 a 7, que este Jesus aparece a 500 irmãos. Olha que congregação linda. Nós temos 500 crentes aqui hoje, pastor Paulo? Não tem. E Jesus apareceu aos 500 crentes. Antes disso ele entrou numa casa com a porta fechada 2 vezes. Vamos falar sério. Agora é a hora da vitória. É ou não é? Agora ele está no meio. É desse jeito. Jesus ressuscitou, apareceu no meio do povo. E o que ele diz? 40 dias com eles. Atos 1:3. E o que ele diz? Atos 1:8. E recebereis. Recebereis o quê? Tem uns pregadores que falam umas coisas que não existem na Bíblia. Aliás, eu vou dar um curso sobre isso dia 28. Coisa que não tem. É dinamite. Nobel não tinha nascido. A palavra grega não é isso. E ainda diz, vamos quebrar tudo, irmão. Deus não chamou você para quebrar nada na igreja. Se liga. Deus te chamou para edificar. Não tem esse negócio de vou quebrar. Fulano, eu fui lá em Poços de Caldo e quebrei tudo lá. Que é isso daí, destruidor? Não, se não for para edificar, melhor nem vir. Aqui é lugar de gente abençoada, gente de Deus. Você sair daqui mais crente. E Jesus vai e diz, olha, e recebereis poder. A palavra grega dínamo significa gerador de força. Eu vou dar um poder que vai movimentar, vai mexer com a engrenagem, vai fazer você andar para frente, vai te dar uma outra visão. Por quê? Porque lá em Efésios 6 mostra que a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Entendeu? Agora tá bom, né, pastor Paulo? Jesus está no meio, recebereis. Mas aí, no versículo seguinte, ele é tomado de novo. Vamos falar sério, tá de brincadeira? Jesus é tomado de novo. E a Bíblia mostra que os discípulos ficaram embasbacados, olhando assim, 2 seres celestiais, varões galileus, o mesmo Jesus vai voltar. Lucas 24, 49 é uma promessa, ficar em Jerusalém. Atos 1:8 é outra promessa. Agora você imagina, irmãos, pode sentar aqui, mas também com o meu peso não acontece nada, né, irmão? 500, pastor Regis, 500, irmão Regis. Deus, manda poder aqui. Deus, olha a coisa romântica. Todo mundo canta do cenáculo como algo romântico. Irmãos, não tem nada de romântico. Não teve na crucificação, não tem no cenáculo. Irmão, você já orou 1 hora inteira sem sentir nada? Quem já orou 1 hora inteira sem sentir nada? Quem já orou 2 horas inteiras sem sentir nada?
Quem estava passando uma luta e parece que o céu era de bronze e você orando não sentia nada, a boca estava até doendo. Quem já? Agora imagina 10 dias, 500 suados, voz indo embora. Daqui a pouco, você quer saber, irmão Paulo? Esse negócio de ser crente, vou embora. Está tendo festa em Jerusalém, eu vou comer, tomar um banho e vou largar a mão. O tema da mensagem é o resultado da perseverança. Esse é o tema da mensagem de hoje, de 5 minutos, terminando aqui com vocês. Você imagina, minha irmã, você na reunião de oração, depois alguém que está orando do teu lado te cutuca e diz assim: é o seguinte, está ouvindo esse rumor? Fiquei sabendo que uma guarnição romana está vindo prender a gente. A Bíblia diz, 1 aos Coríntios 14:10, há vozes no mundo, nenhuma delas sem significação. E amados irmãos, ser crente não é brincadeira e nem é para qualquer um. Porque não é fácil alguém dizer: teu filho vai morrer, vai apodrecer na cadeia. Ou alguém dizer a você: nesta época de pandemia você perdeu pessoas da sua família, cadê o teu Deus? Não é fácil. Não é fácil. E nesse cabo de guerra da vida, de um lado puxa o Espírito de Deus e do outro a nossa humanidade. Gálatas 5:17 diz que é uma luta aqui dentro. Teu maior inimigo não é Satanás, teu maior inimigo é você mesmo. Irmãos, eu vou te dizer, tem gente que me admira, me para na rua para me abraçar, diz que lê o meu livro, artigo meu, mas nem todo cruvinel que está aqui dentro as pessoas conhecem. Existem alguns que eu coloco diante de Deus e digo: Deus, me ajuda a matar esse camarada, me ajuda a algemar ele, me ajuda, Deus, porque eu quero continuar acreditando. Porque, minha filha, a coisa mais fácil é você perder a fé. Imagine 121 irmãos ali. De repente, esse um aí diz: você quer saber? Estou suado, deu ruim, eu vou embora. A Bíblia não mostra isso, eu estou dramatizando agora. Diz que, obviamente, que 380 não quiseram ficar lá. Lugar pequeno, lugar suado, com possibilidade de prisão, tudo ruim. De repente, aquele 121 provavelmente sai, porta fora. Quem sabe ele escutou: e aquela irmã que não sabia falar caro dileto propínquo, nesta magnânima noite vamos meditar na indelével e sacrossanta palavra de Deus. Aquele irmão que não sabia fazer o óculos copo, aquele Pedrão que era terrível, gostava de resolver no braço. Naquele momento todos eles foram cheios do poder do Espírito Santo e começaram a falar novas. Milhares de pessoas estavam em Jerusalém e 120 incomodaram a cidade inteira. Irmão, Deus te chamou para incomodar Poços de Caldas, aleluia. Deus chamou você para ser cheio de Deus, pastor, para fazer a diferença na sua congregação e fazer daquele lugar um cenáculo. Eu vou parar agora, divino companheiro, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa: quem prometeu é fiel, vale a pena perseverar. Estava dizendo ao meu amigo que não me vê há 10 anos, que algumas vezes na minha vida eu orei a Deus para Jesus me recolher. Jesus, me recolhe, eu estou preparadinho. A luta está tão grande, me recolhe. Aí o Espírito Santo diz: não, vou te tirar daqui que tem 100 crentes, vou te levar para lá que tem 1000 crentes, e você vai cuidar dos 1000 e vai ser uma grande bênção. Hoje, irmãos, eu tenho programa de televisão
na minha mão, programa de rádio na mão, porta aberta em todo lugar. Por quê? Porque eu ousei obedecer, eu ousei, aleluia, caminhar mais um trechinho com Jesus, caminhar mais um trechinho. Deus não é homem para que minta, Ele não é filho de homem para se arrepender. Quero terminar essa ministração. Eu gosto muito dessa canção. E eu não vou cantar, porque você já viu o que aconteceu aqui quando eu tentei cantar, né, irmãos? Vou levar isso para casa. Só uma reflexão sobre o hino que você cantou lá no Moriá. Tinha lenha. Só uma mensagem, irmão, quem quiser anotar. Tinha lenha. Tinha o sacrifício, né? Na verdade tinha lenha, tinha as pedras, tinha fogo, mas faltava o cordeiro. Se não tem cordeiro, não é culto. Se pode ter fogo, pode ter pedra, pode ter qualquer coisa, se não tem cordeiro, não é culto. A glória aqui é do Senhor, para Ele a glória, toda a glória. Não existe nada impossível, é impossível Deus mentir. Ele disse que estaria com você todos os dias da sua vida. Isso mesmo, irmão, levanta a mão desse jeito. Ele disse que vai estar contigo todos os dias, das horas boas ou ruins. Ele não te deixa, Ele não te desampara. Está escrito, aleluia, somente 120 perseveraram. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 58, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Quem precisa de uma bênção de Deus na noite de hoje aqui? Eu gostaria de pedir que você ficasse em pé um momento. Posicionamento. Segundo o livro das Crônicas 20, 17. Você que está anotando, né, irmã Abigail? Segundo o livro das Crônicas 20, 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Está somente. Não é dormindo não. Nós estamos aqui para tomar ceia, com Covid, sem Covid. Eles podem cepa, sei lá o que esse povo vai inventar agora. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós estamos caminhando para o céu, nesta luta. Hebreus 11, 27 diz a Bíblia: Moisés não teve medo de Faraó, mas ele ficou firme como aquele que vê o invisível. Amém? Quero orar com vocês aqui na noite de hoje. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar esta palavra à tua igreja e te pedir, Senhor, que o Senhor, pela sua bondade, possa derramar sobre teu povo perseverança. Nos ajude a ser perseverantes, a caminhar na sua presença em qualquer situação. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Eterno, nós oramos em nome de Jesus. Diga amém. Cabeças curvadas, só um minuto. Eu não sei se todos aqui são crentes, mas em todo lugar que eu vou eu faço apelo. E faço apelo em ceia. Jesus. Eu faço apelo em ceia. A porta da igreja está aberta. E hoje é dia de ser salvo. Hoje é dia de entrar no cenáculo para clamar ao Senhor. É noite de ver a bênção chegar. Amém. Talvez você já foi crente, está afastado. Hoje é dia de salvação. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Levanta a sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Glória a Deus. Alguém, salva Jesus. Alguém nesta ceia que veio a esse culto e gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Levante a mão no seu lugar, eu quero orar por você. Quero orar por você. Eu quero orar, meu tempo já passou, já passei 7 minutos do meu tempo, tempo demais. Onde é que está a primeira pessoa? Todos são crentes. Amém.
Então, que o Senhor abençoe a sua vida, glorifique ao Senhor Jesus, se assente. Pastor Paulo Gilberto Balgartes, muito obrigado por me receber na sua igreja.